Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade para que a nossa irmã Sueli possa ser bem intuída, e com certeza assim o será, com a ajuda dos irmãos da espiritualidade que aqui estão sempre nesta casa, a nos orientar, a nos conduzir no caminho da verdade e da elevação. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli, então, falando sobre a pluralidade das existências e a reencarnação. Sueli. Bem-vindo todos à nossa casa para a gente estudar junto aqui, com os encarnados e desencarnados, essa obra maravilhosa, né, de Kardec. Antes da pandemia, nós já tínhamos reiniciado o Livro dos Espíritos e estávamos, portanto, fazendo o mesmo trabalho que já fizemos, né, no ano passado, no ano retrasado, no outro, que é fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita. Não trazer temas aleatórios, seguir uma sequência no livro, porque é uma forma das pessoas que vêm à casa nessas terças-feiras estudar o Livro dos Espíritos assim, numa sequência. E é interessante porque a gente vai seguindo as questões de Kardec, e isso não foi por acaso que ele numerou essas questões. E é importante que às vezes a pessoa vem pela primeira vez à casa e ela ouve uma palestra que está um pouco mais avançada ali dentro do Livro dos Espíritos, ela fica até um pouquinho perdida, né? E essa forma do estudo sendo assim sistematizado do livro, ela vai acompanhar em casa, ela volta um pouquinho em questões anteriores e segue. Então, ela tem condições de se encontrar e de achar ali toda a matéria dentro do livro para ela pegar o que ela não pegou antes. Então, é importante esse estudo assim. Aí resolvemos retomar. Em março, a nossa última palestra antes da pandemia, que foi, acho que talvez no dia 13 ou 14 de março, mas nem fui eu quem fez a palestra foi outra pessoa no domingo, mas na terça nós estávamos ainda fazendo a sequência de O Livro dos Espíritos. Estávamos na parte de reencarnação. Então, a gente chegou a completar a reencarnação na Bíblia, que eu trouxe vários tópicos, vários assuntos dentro do Evangelho tradicional, onde nós encontramos ali a alusão clara sobre reencarnação. Porque também muita gente pergunta isso, né? Ah, vocês falam em reencarnação, na Bíblia não tem. Tem sim, é só uma questão de ponto de vista, de interpretar direitinho. Então, a gente trouxe aqui vários itens tirados ali, várias falas de Jesus, contendo a alusão à reencarnação e de maneira muito clara. Essa questão no Evangelho tradicional, ela não está com alegoria, não, ela está clara. Então, não é nem uma questão de interpretação, não, é clara mesmo. Mas, cada um, né, cada religião dá a interpretação que acha que tem ali, né? E nós sabemos que a reencarnação ela foi ensinada na escola de Alexandria, por Orígenes, que era Clemente da escola de Alexandria. E ela era parte do estudo dos padres, de todos. Mas por conta de uma série de interesses, né, na época de Constantino, ela foi retirada dos ensinos da época. E ela foi considerada herética e aí não foi mais ensinada. Então, eles passaram a ter um outro ponto de vista, né, para as coisas, e assim todas as outras que derivaram dali, como todas as protestantes, né, porque ela foi uma dissidência do cristianismo,
do catolicismo, digamos assim, ela foi uma dissidência, e aí Lutero fez essa divisão, e as protestantes que tiveram origem ali na luterana, né? Então elas se dividiram, aí depois tem vários segmentos do protestantismo, né? Mas elas também não falam em reencarnação, porque elas quando Lutero fez essa divisão, a reencarnação já não era ensinada naquela época, mas se procurarem lá para trás, vocês vão achar que a reencarnação fazia parte desses estudos. Então, independentemente disso, nós somos espíritas e a reencarnação, a pluralidade das existências, ela é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós estávamos identificando no Evangelho tradicional as partes ali do Evangelho que contém alusões feitas por Jesus à reencarnação. Então, nós já fizemos essa parte, já mostramos isso, depois a gente pode até retornar. Então, ou também no decorrer das nossas conversas, a gente vai identificando. Hoje, eu trouxe uma passagem dessa, porque falar de reencarnação e não rever ali o discurso ali, ou melhor dizendo, o encontro de Jesus com Nicodemos, não vale nem a pena, porque as pessoas realmente ali identificam e entendem, mesmo nós espíritas que sabemos, né, que a reencarnação é um dos princípios básicos do universo, da vida, né? Não foi o espiritismo que criou isso é uma lei universal. E qualquer livre pensador que for analisar o que ele observa da vida, né, o que ele tira de conclusões da vida, colocando todos os fenômenos e tudo que vê à luz da razão, ele vai ver que uma vida só não é possível, né? Por conta dos objetivos que Deus, com certeza, se propôs ao nos criar, né? Ao criar esse universo maravilhoso que a gente tem aí, né? E como consequência da pluralidade das existências, nós temos a pluralidade dos mundos habitados. Porque é lógico, se nós temos várias vidas, né, nós também vamos ter várias casas. E no próprio Evangelho tradicional está lá, há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. E as moradas? As moradas são os planetas que estão espalhados por esse universo infinito, né? Então, logicamente que a gente sabe disso por dedução lógica, e também os grandes países não vão investir tantos bilhões, né, em viagens espaciais se eles não tivessem aí a certeza para eles que esse universo é habitado, né? Quem somos nós para a gente ter como rótulo únicos habitantes do universo, os humanos da Terra? Ainda se fôssemos muito bonzinhos, né? Mas a gente nem é. Então, com certeza, pela lógica, a gente nem merece esse título aí de únicos habitantes do universo, né? Então, obviamente que nós temos vizinhos, digamos assim, vizinhos. Mas então nós vamos analisar a pluralidade das existências, como está lá no Livro dos Espíritos. Eu coloquei o número da questão e vocês vão acompanhando em casa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo entender, não consigo ler, não entendo aquilo ali. Mas vai entender que a gente vai mastigar isso tudo aqui, e vocês chegam em casa, deem uma olhadinha, né, para poder reforçar isso, né? É o dever de casa que o aluno leva para casa, né, para reforçar o que aprendeu na aula. Então, os espíritos nos dão essas aulas que nós aqui transmitimos, né, e aprendemos junto, principalmente na hora que a gente está elaborando, a gente começa a ver coisas que parece que nunca passou por aquela questão ali, porque tudo tem sua hora, né? Então, a gente vai analisando e a gente vai estudando. Então, vamos lá. Vamos analisar
esse que é o principal, né? A principal passagem do Evangelho, junto com a transfiguração do Monte Tabor, com Jesus, quando foi ter lá com João Batista, com Elias, que é o João Batista, e Moisés também, a gente vai depois falar sobre ele também, de novo, né? Então, vamos analisar esse encontro de Nicodemos. Nicodemos, ele era doutor em leis, ele era membro do Sinédrio, né, que é o equivalente ao nosso, a casa maior, né, o congresso aí, né, nosso, e ele ensinava, ele era rabino, ele era muito respeitado, Nicodemos era muito respeitado. E ele não era radical com essa questão, tanto que quando ele tomou conhecimento que havia alguém que estava operando milagres, ele quis conhecer, mas ele não podia fazer isso à luz do dia, né? Porque ele era um membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele não podia, ele não tinha como, né, à luz do dia, participar aí de uma pregação de Jesus, né? Então ele pediu um encontro com Jesus fora, né, dos olhos dos outros ali, às escondidas. Então lá foi ele no encontro com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, olha, ele deduziu claramente que ele tinha que ser quem ele era, né? Quem ele dizia ser. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aqui, bem claro, não tem uma metáfora aqui, não tem uma alegoria daqui, está certinho, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, para ver o reino de Deus, precisa ser um espírito muito evoluído, precisa ser alguém muito próximo, né, da bondade, da caridade, de tudo, né, de todos os quesitos importantes para entender Deus, chegar perto, entender, visitar o reino de Deus. E como que se consegue isso numa vida só? Primeiro que tem pessoas que nem passam de um dia, nascem e morrem. Outros morrem ainda no ventre. Outros vivem 5 anos, 10 anos. Então, isso é óbvio que não é possível que uma alma, vivendo uma única vida, ela consiga evoluir ao ponto de ser aquele que pode visitar o reino de Deus. Ah, mas ela morreu com 5 anos, com 4 anos, ela não pecou, ela não fez mal para ninguém. Ué, mas também não teve chance de fazer o bem. Ela também não foi exposta às coisas do mundo, às tentações do mundo, para saber se ela resistiria ou não. Então não seria justo. Ah, mas morreu criança, é um inocente. Nós aprendemos no Espiritismo que não é assim, mas tudo bem. Para a unicidade da vida, ainda que isso fosse um fato, morreu com 3 anos, não fez mal a ninguém, mas para ser considerado alguém puro, inocente e puro, você tem que passar por testes para saber. Só porque é criança, não quer dizer que seja uma criança, que seja uma alma pura. Quantas crianças existem que
a representação de uma inferioridade ali. Vocês talvez não tenham esse conhecimento porque não lidam, né? A escola, quem não lida em escola, quem não lida com criança, não vê. Mas tem crianças que você não pode deixar junto com as outras, porque ela maltrata as outras. É ruim. Tem uma maldade que nem ela explica. Né? Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que o filho dela tinha esse problema. Ele melhorou, ele foi tratado mesmo, foi tratado pelo espiritismo, ele foi tratado inclusive com a psiquiatria, porque era um problema seríssimo. Para ela conseguir que ele estudasse, ela teve que contratar uma professora particular, ela teve que pagar um absurdo na escola para que eles aceitassem aquela criança lá, e a professora ficava o tempo inteiro com ele sentado do lado dele. Se fosse brincar, ela tinha que ir junto, porque ele maltratava as outras crianças. Feria. E ele não tinha pena, não. Ele não ficava arrependido disso, não. Então, era um problema seríssimo, seríssimo. E aí, entre outras coisas, né, que a gente que estava envolvido ali com o assunto, a gente ouviu da família que ele falava, né? Então, isso aí é o quê? É uma criança. Ele tinha 3 anos, 4 anos, né? Então, olha só. Era muito complicado. Então, a gente fala assim, mas uma criança... Não é puro. O espírito pode já ter vivido muitas. O espírito, ele é criado, segundo a gente aprende e analisa, e é lógico, simples e ignorante. Sem nenhum conhecimento daquele reino onde ele está começando a viver. Ele é o resultado de um aprimoramento do princípio espiritual unido ao princípio material, que são os 2 elementos que compõem o universo. Eles caminham juntos e vêm evoluindo, passando por todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal inferior, no reino hominal. Então, a gente vê que realmente esse princípio ele vem sendo aprimorado, mas não é um espírito ainda, é um princípio espiritual. Ainda não é uma alma, é um princípio espiritual. E ele vem sendo aprimorado até que, fazendo todo o trabalho evolutivo nos outros reinos, aí é aquela metáforazinha, vai para as mãos do Criador e se torna um espírito humano, onde quando Deus coloca seu sinal augusto naquela criação que ele faz a sua imagem e semelhança. Né? Que a gente também, aí é metáfora, claro que a gente não sabe qual é a aparência de Deus, né? Mas é a imagem e semelhança no poder de criar, de raciocinar, de ser livre. Ele nos dá de presente o livre-arbítrio para que a gente vá se desenvolvendo, vá conhecendo e podendo escolher aquilo que já está no seu nível de conhecimento. Então, toda essa caminhada, né, acontece para a alma. Quer dizer, uma alma que foi criada simples e ignorante e já viveu várias vezes, ela pode ter feito péssimas escolhas na sua vida e desenvolver o mal em si, porque Deus não colocou a essência do mal em ninguém, sim a do bem, como fez cada um a sua imagem e semelhança. Mas aí essa alma encarnada, ela começa a usar mal o seu livre-arbítrio. Começa a querer levar uma vantagem aqui, uma outra ali, né? Atitudes indignas, embora ela tenha um anjo da guarda que a ampare, a ajude nessas escolhas, mas ela tem livre-arbítrio. E acaba desenvolvendo o mal em si. E se torna aí, muitas vezes, um espírito bem malévolo. Um espírito bem inferiorizado, bem malévolo. E ao longo das encarnações, ele vai se desenvolver, ele vai aprender. Porque ele não vai ficar
eternamente mal. Ele não é mal, ele está. Ele está mal por enquanto, ele não evoluiu ainda. Então ele está mal, mas ele não é. Então ele vai, todos nós fomos criados para a perfeição, ainda que relativa, mas para a perfeição. Então essas almas, quando elas reencarnam, elas vão reencarnar, vão nascer bebezinhos. Logo, logo, muitas vezes se percebe o nível de inferioridade daquela alma pelas atitudes que ela tem ainda quando criança. E cabe aos pais, aos responsáveis, auxiliá-lo, né? Ajudá-lo, como essa família fez, e hoje ele é um rapaz excelente. Tá? Ele é um ótimo rapaz, é um menino muito bom, mas ele foi muito tratado, ele foi muito acompanhado, ele foi muito amado. E é para isso que nós estamos nesse mundo, para a gente progredir, para a gente evoluir. Ele não se tornou ninguém perfeito, não, mas é normal, passou aquilo ali, né? Aquela índole malvada, aquilo ali foi ficando no esquecimento para ele também, de vidas passadas, e ele está tendo a oportunidade dele aí de ser diferente, e está sendo, né? Então foi uma vitória assim, muito grande. Então a gente fica imaginando assim, como que pode uma criança assim, né, ser uma vida só? Então Deus fez essa criança ruim? Ela criou essa criança para o mal? Claro que não. Imagina se isso fosse criação divina. Não. Nós fomos criados simples e ignorantes, e depois nós fomos nos desenvolvendo, fazendo as nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas, boas ou ruins. Então, claro que uma vida só não dá para alguém poder visitar o reino de Deus. Né? Para alguém, ao desencarnar, ao morrer, na linguagem popular, fosse para sentar-se à mão direita, ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso não é assim. A gente precisa ser bom, alcançar aperfeiçoamentos por mérito. É a meritocracia que reina aí. Então, temos que trabalhar. Então, não seria justo uma pessoa viver 80 anos e a outra viver 5. Ah, não, a outra não fez nada de mal, ela vai para o céu. Ela vai ficar junto com o Papai do Céu. E o outro viveu 80 anos, fez muita coisa errada, a esse não vai. Olha, isso não entra na cabeça da gente, uma coisa dessa. Que Deus é esse que faria isso? Né? Que negaria a chance a um de viver. Ah, não, mas eu te neguei a chance de viver, mas então eu vou te dar um bom lugar no céu. Sem mérito nenhum, né? Porque se ele vivesse até 80, poderia ser que ele não fosse tão bom como na maioria dos espíritos inferiores ainda não são espíritos superiores, espíritos bons. E tem muito que resgatar, tem muito que espiar, daí a necessidade das reencarnações. Por isso que Jesus falou isso para Nicodemos aqui. Ninguém pode... Ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. E ele respondeu, em verdade, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo, várias vezes, para aprender, para crescer, para se tornar uma boa pessoa, para reconhecer que está errado e fazer o certo. E assim vai seguindo a conversa de Jesus. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, olha que interessante isso aqui, que ao analisarmos isso, a gente vê que Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando. Ele entendeu que era nascer mesmo de novo. Era morrer e voltar à vida. Agora, ele sabia que para nascer de novo, ia ser pequenininho, né? Porque como é que ele ia entrar grande no ventre da mãe? E como é que é isso? Ele pergunta para Jesus. Então, é tão clara essa afirmativa de Jesus, quanto nascer de novo
que é voltar para a vida material, que ele faz essa pergunta para Jesus, tanto que ele entendeu o que era nascer de novo, né? Como alguém então pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então ele entendeu direitinho o que Jesus estava falando. Então respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui é que entra a interpretação de nossos irmãos de outras religiões, falando que isto é o batismo. Que o nascer de novo é oferecer-se ao batismo, e quando alguém se oferece ao batismo, ele deseja ser batizado. João Batista fazia essa tarefa lá, né? De batizar, por isso que era batista, aquele que batiza. Então, João Batista que batizava. Aqueles que se batizavam, como em todas as religiões que têm esse ritual do batismo, o espiritismo não tem. Tem, é um pouquinho diferente, depois eu falo. Então, o que acontece nas outras igrejas? A criança nasce na igreja. Para a igreja católica, a criança nasce e é logo batizada. Na igreja protestante, eu acho que, talvez acho que em todas, eu não sei, mas tem um tempo, tem uma idade. O jovem, ele precisa querer esse batismo. Então, ele se oferece ao batismo. E quando ele faz isso? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer abraçar os princípios daquela religião e se tornar uma pessoa boa, uma pessoa dentro dos desígnios de Deus, vivendo ali sob os ensinamentos daquela religião. Então, aí, eles fizeram essa ponte aí, com esse renascimento da alma para as coisas do céu, através do batismo. Aí sim ele veria o reino de Deus. Então isso, eles se pegaram com essa questão aí, né, de nascer da água e do Espírito. A gente vai seguir explicando isso, mas vamos seguir aqui. O que nasce da carne, olha que aqui vocês já vão perceber que aqui não é a água. Não é a água, o fluido, não é. Porque olha o que ele diz logo embaixo, ó. Vamos aqui, ó. Digo-lhe em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E continua. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Reparem que aqui não é mais água, é carne. E por que isso? Porque naquela época, muito lá para trás, a água era tida como o elemento primário de todas as coisas. É dali que nascia a matéria. A gente depois vai analisar melhor isso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, a gente vai vendo que Jesus reforça essa ideia. Nascer de novo. Não entra no reino do céu se não nascer de novo. Continuando o papo com Nicodemos. Aqui cortou um pedacinho, mas eu vou falar. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Um homem velho entrar de novo no ventre da mãe? Ele quer saber. Aí Jesus diz assim para ele: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Olha que interessante, por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque os discípulos todos de Jesus eram simples, eram semi-analfabetos.
Alguns tinham até atitudes indignas, né? Porque Jesus escolheu o seu colegiado num meio complicado. Ali não tinha um que salvasse ali. Não tinha ninguém que salvasse ali naquele colegiado que Jesus colocou para segui-lo, para serem os seus discípulos. E ele algumas vezes ele foi questionado, mas todos se converteram. Todos entenderam a mensagem de Jesus. Todos eles. E eles eram capazes disso. E Jesus sempre disse que quem precisa de médico é a pessoa doente. Aquele que já está num nível bom de saúde, ele não precisa de médico, não é? Então Jesus era o médico das almas. E ele sabia que aquele grupo que ele escolheu prometia dar certo. E ele assim foi fazendo aquele trabalho. E eles foram vendo todas entre aspas, os milagres que Jesus fazia para as pessoas, né? Então eles foram logo aprendendo. Então olha só, se eles que não eram doutores, que não eram formados em nada, não entendiam nada, não sabiam nada, eles entendiam isso, o que era nascer de novo. E Nicodemos não estava alcançando. Foi por isso que Jesus falou: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? É o que está faltando ali. Como se eu lhes falar das coisas celestiais? Então, é aquela questão, eles eram fariseus, eles estavam com seus interesses no mundo. Então era assim, era natural, ele entendia isso. Agora, Nicodemos continuou não entendendo como que era nascer de novo. Aí nós vamos analisar isso aí. Nicodemos, ele chegou praticamente à beira de seguir Jesus, junto com o grupo dele. Mas a esposa de Nicodemos tinha outros planos, e ele amava muito aquela esposa dele. E ela era uma pessoa boa, mas ela era daquela comunidade, ela era dali. Então, realmente, ela não entendia tudo, mas Nicodemos tem uma passagem interessante numa filmagem assim, não, digamos assim, uma filmagem própria, né? Não é de nenhum grande diretor, não, que conta muito bem essa história. Está no celular, a gente não vê na Netflix, é Chosen. Conta a história de Jesus até a entrada dele para Jerusalém. Ele, então, conta só quando eles escolheram, quando Jesus escolheu os discípulos, quando fala um pouco sobre Madalena, quem era ela, né? Que Madalena não era nenhuma prostituta, como às vezes muita gente fala, ela não era isso. Né? Ela não era nenhuma prostituta, ela, pelo contrário, ela ajudava as pessoas. Então, foi assim, todos que iam passando, né, pelas experiências com Jesus, ficavam com ele, porque realmente ele era quem ele dizia ser. Né? Então, vamos analisar as palavras para a gente poder entender esse diálogo de Jesus com Nicodemos. A frase, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Então, é assim que eles entendem que é a renovação, né? Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Água, para eles, era o princípio material.
Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Então, para eles, a água era a matéria, era o princípio de tudo que existia de matéria no universo. Aqui, tanto que a gente encontra isso aqui na Gênesis, né? No Antigo Testamento. Na Gênesis a gente encontra isso aqui, ó. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, tá vendo, ó? Firmamento no meio das águas, o céu seria feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Então, para eles, a terra, o elemento material, a terra saiu da água. Elas se reuniriam e fariam que o elemento árido, a terra no sentido literal mesmo, né? Aparecesse, o barro, a terra aparecesse ali. Que a água, ó, produz animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Eles não tinham ainda esse conhecimento. A vida, realmente, ela surgiu na água. Ela surgiu na água, mas o elemento terra não veio dali da água. Né? E eles existiam ali no planeta, quando ele começou a resfriar, aquelas coisas todas que a gente conhece pela ciência. Então, para eles, tudo vinha da água. Por isso que naquele início ele falou da água e do espírito. Quer dizer, da água, da matéria. A matéria, a água para eles era a matéria. Da matéria e do espírito. Conforme essa crença, então, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era na natureza inteligente. Então, quando ele fala nascer da água e do espírito, é nascer da carne do espírito. Aqui a gente continua analisando. Ó. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. A água é a material, é o corpo. Nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Era assim. Então, esta interpretação se justifica por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Aqui a gente vê perfeitamente a diferença que Jesus faz. Não tem alegoria aqui, né? Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o corpo e o espírito. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. Né? E aí o Espiritismo vem nos dizer o universo, né? Todo, Deus acima de tudo. E o que constitui? Quais são os princípios que constituem o universo? A matéria e o espírito. O princípio espiritual e o princípio material. Né? Então, isso é muito claro. A gente vai vendo que uma coisa vai se encaixando com outra. Ainda analisando o diálogo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Essa é uma frase que dá dupla interpretação. Ó. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Então a gente pode entender que isso aqui, esse Espírito que sopra onde quer, pode ser o Espírito, Deus como Espírito, que dá vida a quem Ele quer, ou então o próprio Espírito, né, que não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E, na verdade, é o que acontece conosco, né? Nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que não se sabe
o que foi, nem o que será o espírito. Ora, somos nós nessa situação. Se o espírito fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Nós não sabemos, né? Por exemplo, as pessoas têm medo da morte, né? Esse é o último inimigo a vencer, segundo Paulo de Tarso. E a gente só vence esse inimigo quando nós nos tornamos espíritos puros. É uma caminhada muito longa. Muito longa. Nós estamos na ordem dos espíritos inferiores, lá embaixo, né? É uma caminhada muito longa. Por quê que a gente vence a morte quando a gente se torna um espírito puro? Porque ele não reencarna mais. O espírito puro, ele não precisa mais de reencarnar, e a gente vai saber por quê. Daqui a pouquinho, no outro slide, por que ele não reencarna mais. Então, ele vai vencer a morte quando ele não reencarnar mais. Quer dizer, enquanto nós reencarnarmos, enquanto a gente for espírito errante, o que é um espírito errante? É aquele espírito que ainda precisa de reencarnações. A erraticidade é o período onde a alma fica entre uma encarnação e outra. Mas ali ele já está consciente, ele já está lúcido, ele não está perturbado pelo corpo que ele deixou. Quando às vezes vocês leem alguns livros, né, que falam em umbral, é muito comum as pessoas, será que eu vou ficar no umbral? Umbral não é um lugar, não é uma área geológica onde os espíritos ficam, não, é estado de consciência. O que quer dizer umbral? Umbral é passagem. Umbral da janela, onde a gente bota os cotovelos ali para fofocar lá com a vida do outro lá fora. É o umbral da porta, né? É aquela soleira que a gente põe na porta, no portal assim. Quando você passa pelo umbral da porta, você entra em casa. Quando você torna a passar pelo umbral e você está lá dentro, você sai de casa. Então, é uma passagem. Então, o que acontece? O espírito sai da matéria muito perturbado ainda, por conta de dezenas de anos ligado a um corpo. Então, ele fica muito imantado com aquele corpo mentalmente. Alguns demoram, não é, a se separar do corpo, dão um pouquinho de trabalho aos espíritos. Suicidas, por exemplo, demoram muito mais, demoram o tempo que iam viver na Terra. Então, é tudo uma questão de merecimento da alma por evolução que ela já tem alcançado, a separação mais ou menos rápida do corpo físico. Então, nessa parte, quando o espírito ainda está muito agarrado, muito perturbado mentalmente com o corpo, ele ainda não tem condição de raciocinar, ele não está com condição de fazer um balanço da vida que ele levou, ele não está nessas condições ainda, ele está perturbado. Então, ele não entra na erraticidade, o estado de espírito não entra na erraticidade. A erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, onde ele começa a fazer o balanço da vida que ele teve, da vida que ele viveu, se ele errou, se ele acertou. Para isso, ele tem que estar lúcido, ele tem que estar consciente para ele poder avaliar tudo isso, né? Então, aí ele está na erraticidade. Então, enquanto formos espíritos errantes, o errante aí, ele não vem do verbo errar, não. Embora tenha uma ligação metafórica com isso, ele não vem daí. O errante vem de estar em movimento, ir e vir. Ir e vir, né? Então, o espírito, ele reencarna, desencarna, ele é um espírito errante. Ele volta para a erraticidade, enquanto ele não melhorar, enquanto ele não alcançar um nível evolutivo grande da pureza nesse sentido, ele reencarna. Ele vai reencarnar. Então, ele não venceu a morte ainda, porque as mortes da matéria,
existem. A do espírito que não. Alguém muitas vezes fala assim pra gente, vocês ficam falando de reencarnação, espírito só morre, o homem, não é espírito que eles falam. O homem só morre uma vez, está escrito isso lá no Evangelho. Eu falei, mas eu estou de pleno acordo. Você já viu alguém morrer duas? Você já viu, sei lá, um sujeito morreu, foi dado como morto, morreu de fato, aí ele levanta lá do caixão, sai da sepultura e vai viver mais um pouco para morrer de novo? Não, isso não, fulano. Realmente, o homem, ele só morre uma vez, só uma vez. Porque o espírito não morre nunca. Então o homem, ele perde a sua personalidade, ele perde o seu corpo aqui. Ele deixa na terra esse corpo que não é dele. Ele usou como um instrumento para ele viver nesse mundo. Então o corpo morre. E morre com esse corpo o homem. Por quê? O que é o homem? O homem é a junção do espírito, do perispírito e do corpo. Isso é o homem. O homem é um espírito quando está desencarnado. Quando está encarnado, é uma alma encarnada. Que tem uma personalidade, ele tem uma persona, ele tem um nome. Então, esse nome, essa personalidade vai morrer com o corpo. Porque quando ele deixar o corpo, ele volta a ser espírito. É uma individualidade. Ele não perde nada. Ele continua com a aparência da última encarnação dele, até que ele vá reencarnar e vai pegar uma outra aparência. Por quê? Porque o corpo é dado pelos pais. É o material genético, né? É a junção do material genético masculino e feminino que o espírito, através do perispírito, forma o seu corpo. E ali vai imprimindo tudo que precisa imprimir. Todas as mazelas, o que ele precisar de passar, né? Então, isso aí a gente tem que compreender desta forma, não é? O corpo vai viver para o tempo que o espírito necessitar de estar encarnado, para que ele tenha aí condições de espiar, de alcançar níveis de evolução melhores do que ele já tem. Então, se ele fosse criado junto com o corpo, isso não ia acontecer. Ele não ia ter como se aperfeiçoar para merecer o reino de Deus. Então, ele precisa reencarnar. Então, vamos agora à primeira questão de O Livro dos Espíritos, nessa área, né? Nesse capítulo, vocês chegam em casa, pegam o Livro dos Espíritos e abre lá. Pluralidade das existências. Procura no índice. Essa questão 166 é a primeira. É a primeira dentro desse capítulo, tá? Porque a primeira, número 1, é o que é Deus, né? Então, olha só. Kardec pergunta aos espíritos. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Porque não alcançou, né? Uma vida não dá para alcançar a perfeição. Mesmo que a pessoa, mesmo que esta alma seja boa desde o início, aquele bebezinho rosadinho, quando ele começa a agir no mundo, ele só faz o bem, ele é um anjinho. Ele é bonzinho, ele só faz o bem, mesmo assim. Se ele viver uma vida de 100 anos, sendo bom, ele não consegue alcançar todo o conhecimento necessário. Não consegue. Quantas ciências nós temos no mundo? Uma pessoa, né, estudiosa, ela pode fazer várias faculdades, ela pode ter vários títulos, vários mestrados, vários doutorados, mas ela não vai viver o suficiente para ela alcançar todos os conhecimentos que a ciência pode oferecer. Não dá tempo para ela, não dá tempo. Então, ela não vai se tornar um doutor, um PhD em todas as ciências, ainda que ela só estude, que ela só faça isso.
ela não alcança, não consegue. Então, ainda que aquele bebezinho bonzinho, né, só faça o bem, ele não vai ter tempo na vida dele de ser exposto a todas as tentações para saber se realmente ele é bom mesmo. Ele vai precisar de viver outras vidas. Ele vai precisar de ter novas experiências. Claro que nós vamos ver a questão do número das encarnações, vai depender de cada um. Aquele que aprende mais rápido, ele vai ter menos encarnações. Né? Aquele que só aprendeu, que ele não está fazendo mau uso do livre-arbítrio dele, porque a gente não é obrigado a errar e desenvolver o mal em si. Tem essa pergunta no Livro dos Espíritos. O espírito necessita de passar pela fieira do mal? E eles respondem, pela do mal, não. Pela da ignorância, sim. Então, o mal, ele vai desenvolver em si pelo mau uso que ele faz da sua liberdade de escolher. Então, nesse caso aqui, olha a pergunta de Kardec. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Eles respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, claro isso, né? Ele vai reencarnar. Ele não deu tempo, né? Ele entrou na vida espiritual, mas ele não sabe tudo ainda, ele tem que aprender. Ah, mas não aprende lá? Aprende. Olha só a outra questão aqui, ó. 166A. Como realiza ela, a alma, né? Essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Quer dizer, a alma sai do mundo, né? A diferença de espírito e alma é a mesma coisa, mas Kardec faz uma diferenciaçãozinha aí, dizendo que alma, quando o espírito está encarnado, ele não tem todo o conhecimento da sua vida, das vidas pretéritas, nada disso. Ele apenas tem, no seu nível de consciência, o conhecimento necessário para auxiliá-lo a vencer as escolhas que ele fez. A gente já passou aí pelo início desse ano aí que passou, em 2020, a gente falou muito sobre a escolha das provas, e falamos agora também, por causa da questão da pandemia, né? Então, o espírito faz umas escolhas e ele precisa dar conta dessas escolhas que ele fez ao reencarnar. Então, ele vem para a Terra. Então, ele ao passar para a dimensão espiritual, ele se torna um espírito, porque o nível de consciência, de conhecimento dele era limitado ao que ele precisava naquela encarnação dele. Então, a alma tem essa diferença do espírito. O espírito é uma individualidade livre de qualquer influência material, que tem amplo conhecimento de tudo que ele já adquiriu. A alma, esse espírito, quando ele encarna, que ele passa a ser uma alma encarnada, ele não tem esse conhecimento todo no seu nível de consciência, não. Existe, mas está bloqueado. Então, a alma, ao desencarnar, ao perder o seu corpo físico aqui, ela volta a ser espírito. Então ele realiza, ó, pela sua transformação como espírito, então ele vai melhorar, ele vai se transformar como espírito, tipo assim, desencarnou, então ele precisa de aprender o resto, ele vai aprender como espírito na erraticidade. Então olha o que eles dizem. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação. Quer dizer, o espírito aprende na erraticidade. Ele vê a felicidade dos justos, ele tem noção do que realmente ele passou e o que ele fez alguém passar. Então ele aprende, ele evolui, ele vê que ele errou, ele faz uma análise livre das tentações do mundo, ele faz uma análise real, ele faz uma confissão de inferioridade para ele, porque ele vê que ele foi culpado daquilo ali. Então, ele entra num caminho muito bom, muito assertivo para ele se aperfeiçoar. Mas aí, olha o que eles dizem aqui, ó. Mas para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, ele aprende muito na erraticidade. E quando ele está como espírito. Ele não tem entraves da matéria, ele não precisa de nada, ele aprende muito mais rápido. Mas lá não tem as tentações dos mundos para ele testar se realmente ele aprendeu. Não tem.
ele tem que reencarnar. Aí tem aquele outro ditado assim, ih, vocês falam essas coisas que nada, aqui se faz, aqui se paga. O Espiritismo assina embaixo. Aqui se faz e aqui se paga. Você vai reencarnar e vai pagar. Então, esses ditados que para alguns aparentemente depõem contra a doutrina, reforça a doutrina. Aqui se faz, aqui se paga. Ele aprendeu que está errado, ele viu que ele errou, ele já sabe o que fazer. Então você vai voltar para a matéria, você vai reencarnar, você vai ser exposto a tudo isso e você vai provar para você mesmo que você já aprendeu. Olha que coisa lógica, gente. Que dificuldade para entender uma coisa dessa. Eu não entendo porque que as pessoas acham que reencarnação é coisa de doido. Como é que pode não analisar isso? O que todo alcoólatra quer na vida? Melhorar do seu vício, resgatar sua vida, ter sua vida, seus amores, sua família, tudo de volta para ele. Aí ele entra para uma organização que cuida e ele vai se tratar. E ele vai se curar. Mas eles vivem o quê? Um dia após o outro, porque é um vício. Vício, a gente não se livra deles assim com facilidade. Nós somos muito cheios de vícios e poucas virtudes. Então ele vai fazendo todo o esforço, ele não bebe hoje, ele não bebe amanhã, ele não bebe depois, ele fica muito tempo sem beber. Ele já dá um pouco de apoio aos outros e ele se sente um vitorioso. Mas qual vai ser a vitória maior para ele? Não é ele ficar se esquivando do álcool. Não é ele deixar de ter vida social porque lá vai ter bebida e ele não pode beber. Não. Qual é a vitória maior dele? O que ele quer? Ele quer frequentar os lugares, ele quer ver aquele amigo dele que não é alcoólatra, não tem problema, tomar um drink e ele não tomar. Ele quer ser exposto à prova, para ele provar para ele, não é para Deus, não, Deus nos conhece. Ele quer ser exposto à prova para ele provar para ele que ele não bebe mais. Então, ele vai brindar com o amigo dele com uma aguinha, com suco de fruta e pronto. Então, olha a felicidade que ele vai sentir. Nossa, não é incomensurável um momento desse. E isso é o espírito ao reencarnar. Ele traz uma escolha de provas difíceis para ele, porque na visão de espírito ele já aprendeu aquilo, e ele vem para o mundo para ele tornar aquilo realidade, para ele vivenciar aquelas experiências, para provar para ele mesmo que realmente ele aprendeu. Então ele vai ser exposto a humilhações, a muitas coisas, e ele vai provar para ele mesmo, não, eu não sou mais aquela alma que eu fui. Eu melhorei, eu estou evoluído. Então ele precisa do corpo, ele precisa das, das investidas da matéria e dos mundos para ele provar que ele está mais evoluído e que ele já pode vencer. Então, na semana que vem, nós vamos dar sequência. Nós estamos aqui na 166A e tem aí a 166B e C que não vamos correr com ela, né? Para que a gente vai correr? A gente quer entender isso direitinho. Então, em casa, é dever de casa. Peguem aí a 166, né? E comecem a ler tudo que foi falado. Se não concordarem, se lerem alguma coisa lá, falam assim, não, mas isso aqui que você falou não está de acordo. Vamos conversar, né? Porque provavelmente eu também posso errar, claro, e posso não interpretar direitinho. Então, uma ajuda que vocês me dão quando vocês olham e falam assim, não, eu não entendi isso assim, não. Eu entendi dessa forma. Ótimo, então vamos conversar. Porque aqui não tem nenhum doutor, aqui não tem nenhum professor que sabe tudo. Aqui nós somos transmissores, né, da mensagem do Espiritismo, porque o Espiritismo não tem uma liderança que faz isso, como tem o padre e o pastor, aqui não temos. Somos nós que nos reunimos para estudar a doutrina de Kardec.
Então, que a gente continue e eu conto que vocês também vão fazer esse deverzinho de casa para poder ir entendendo, porque estudar o livro dos Espíritos, assim, quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente já sabe algumas coisas. Aí, quando vocês retornarem para a primeira pergunta e continuarem depois com as outras, vocês vão ver, nossa, mas quando eu estudei isso daquela vez, eu não vi isso aqui. Gente, tem 35 anos que eu estudo o livro dos Espíritos. Tem hora que eu passo por uma questão e eu digo, mas eu já li isso? Tá? É assim. Por quê? Isso é obra de arte. É obra de arte. Então, a obra de arte, ela é inesgotável. Você não vai esgotar. Cada vez que você passar pela questão, você já pode ter lido 10, 100 vezes aquela questão. Mas se você não estava no momento ainda de interpretar aquilo direitinho, de alcançar o que ela está querendo dizer, com as palavras bem colocadas, como Kardec fazia, a gente então ainda não entendeu. Aí vai, no momento, às vezes, bobo que você lê a questão, você fala assim, ué, mas eu não entendia dessa maneira, não. Tá vendo? Olha só, porque é uma obra inesgotável. Muita paz para todos, continuemos estudando e vocês têm dever de casa, tá? E não é só vocês que estão presentes aqui, pessoal no YouTube também, quando começar a assistir nossas palestras, também vão ter esse deverzinho para fazer, porque vão acompanhar aí o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos aqui com a nossa página no Facebook, Centro Espírita Friburguense, e com o CEF Terra TV, o nosso canal do YouTube. Muita paz para todos.